que essa série, pastor? Porque vocês já prestaram atenção que nós fazemos escolhas todos os momentos da nossa vida? Até que hora nós vamos acordar, nós temos que escolher que hora vamos acordar, o que vamos comer, o que vamos vestir. Se você prestar atenção em toda a nossa vida, desde que nascemos, nós tomamos escolhas. E eu queria falar hoje sobre escolhas certas, para que o nosso segundo semestre possa ser abençoado. E uma das coisas, e a primeira delas é, para que nós possamos tomar decisões corretas, é propósito ao invés de agradar as pessoas. Propósito ao invés de agradar aos outros. Me ajuda aí, vamos lá. Tá vendo? Propósito em vez de agradar a todos. Amados, eu não sei, eu quero que você pense por um momento agora. E olha só, quem é você hoje? Quem você será daqui a alguns anos? Por que, pastor, o senhor está perguntando isso? Porque basicamente quem você é hoje é o resultado de todas as suas escolhas lá atrás. E quem você vai ser daqui a alguns anos é o resultado das suas escolhas. Não ouvi, das suas escolhas hoje. Quem nós somos hoje? Somos resultado de escolhas. Mas a minha pergunta é: quem você quer ser amanhã, irmão? Quem nós queremos ser amanhã? Bons pais, bons filhos, bons servos, bons funcionários. O que nós queremos ser amanhã? Por que o Senhor está perguntando isso? Porque as suas escolhas são muito importantes. Só para citar alguns exemplos, e não sei se você lembra da escolha de Ló. Ló foi meio que olho gordo quando viu a mata verde, tudo verde, para onde que ele foi? Para lá. E Abraão foi para o outro lado, mas a bênção estava com Abraão. É só nós olharmos de Esaú, que com fome vendeu o seu prato, vendeu a sua primogenitura por causa de um prato. É só nós olharmos para Sansão, um homem escolhido para libertar Israel, mas por causa de uma mulher, ele acabou saindo do propósito, por causa da sua escolha. É só nós olharmos para o jovem rico, a qual o Senhor desafiou ele, e ele preferiu escolher o dinheiro. E para começar a falar sobre essa primeira escolha, irmãos, eu vou usar aqui uma imaginação. Eu queria que você fechasse os olhos agora, todo mundo de olho fechado. Todo mundo de olho fechado, por favor. Agora eu queria que você, de olho fechado, imaginasse, olha só, que todo mundo gosta de você. Todo mundo, sabe? Isso mesmo, de olhos fechados. Imagine que todas as pessoas gostam de você. Olhos fechados. Isso. Não importa o que você faça, todo mundo acha que você é incrível. Você consegue imaginar isso? Né? Sabe, não é gostoso pensar que todo mundo gosta de você e sempre aprova o que você faz? Sabe, você está gostando, de olhos fechados, de imaginar que todo mundo gosta de você? Agora abre os seus olhos, olha para mim. Foi bom, não foi, gente? Imaginar que todo mundo gosta da gente. Sabe, todo mundo, sabe, independente das escolhas que nós tomamos, todo mundo apoia. Eu queria dizer para você, isso é impossível. É impossível você agradar a todo mundo. Nunca isso vai acontecer. Nunca. É completamente impossível. Você pode fazer o que você puder, você nunca vai agradar a todos. Você nunca vai agradar a todos que estão ao seu redor. E eu repito, não importa o que você faça, você não consegue agradar a todos. Aí a minha pergunta para você: por que você não muda o foco então? Já que você não consegue agradar a todos, sabia que você pode agradar a Deus? Olha só, se eu não posso agradar a todos, eu posso agradar a um, a qual é o nosso Deus Todo-Poderoso. E Ele é a pessoa que mais importa. Então será que não está na hora de você tomar decisões, ter escolhas que em vez de querer agradar a todos, você agrade pelo menos a Deus? Você já imaginou como isso é libertador, irmãos? De não ter que ficar agradando as pessoas, de não ter que ficar fazendo o que elas querem para ser notado,
para ser aceito em algum grupo? Você já imaginou que quando você começar a agradar a Deus, você vai estar fazendo aquilo que você foi criado para fazer? Amados, eu não sei se você entende, mas imagine que agradar a Deus é o que vai te impulsionar a passar pelas lutas, pelas provas, pelas desaprovações das pessoas. Porque quando nós temos um propósito real, claro, que agrada ao Criador, a gente passa pelo que for, a gente consegue vencer. Mas quando nós tentamos agradar as pessoas, a gente vai só se frustrar, porque é impossível agradar a todos. Viver para agradar a Deus é a escolha que hoje eu e você precisamos tomar. E eu quero te encorajar esta noite. Primeiro agora, repita comigo assim, ó. Eu escolho, mais forte, eu escolho agradar a Deus em vez de agradar as pessoas. Repita de novo, eu escolho agradar a Deus em vez de agradar as pessoas. É isso que deve ser na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, nós temos que escolher o propósito de Deus em vez de querer agradar a todos. Eu queria dizer algo para você e é muito sério o que eu vou te dizer. Infelizmente a maioria das pessoas vivem sempre perguntando para os outros, e em voz alta ou talvez num pensamento: o que você acha de mim? Ah, você gosta de mim? Irmãos, muitos de nós não sabemos o propósito de nossas vidas e o porquê Deus nos criou e como somos. E por isso nós ficamos perguntando para as pessoas se elas gostam de nós, se nós estamos agradando a elas. Muitos de nós, irmãos, porque não sabemos, saímos por aí tentando agradar as pessoas, encontrar nas pessoas a resposta que nós só vamos encontrar em Deus. Tem alguém aqui que está entendendo aqui em nome de Jesus? Eu aprendi uma coisa, irmãos. Não tem como eu perguntar para essa criação o porquê ela serve. Como que eu vou perguntar para ela para que é esse negócio aqui para me segurar? Para que é essa tampa? Eu tenho que perguntar para quem? Eu não ouvi, eu tenho que perguntar para quem? Para o Criador dela. E porque Deus te criou, você ainda fica perguntando para as pessoas o que você deve fazer, a quem você deve agradar. Eita, de novo, pastor. Hoje eu não tenho muito glória a Deus. Irmãos, permitam, eu vou repetir isso. Se você não sabe o propósito de alguma coisa, você não pode perguntar para a coisa. Você precisa perguntar para o Criador da coisa. E quem te criou foi Deus. E o que nós fazemos na maioria das vezes é isso aqui, ó. Ei, o que você acha que eu sou? O que você acha de mim? Você gosta de mim? Você gosta das minhas roupas? Você gosta do meu penteado? Você gosta do que eu estou fazendo? Ah, eu sou tão importante assim ou suficiente para você? Sabe, nós somos amigos. Você está me seguindo no Instagram? Sabe, você gosta do que eu estou estudando na escola? Sabe, você gosta do meu trabalho? Você gosta de onde eu moro? Você gosta. E por isso nós nos frustramos, porque estamos querendo agradar as pessoas. Nós ficamos nos perguntando: será que eu me encaixo nesse grupo? Eu sou bom o suficiente? Eu estou à altura? Irmãos, estamos tentando encontrar o significado do nosso valor no que as outras pessoas pensam de nós. E eu não sei se você entende, eu falei aqui alguns dias atrás, o teu DNA é único, a tua digital ninguém tem igual. Deus te criou único. Deus te criou para um propósito. Então eu queria dizer para você: viver para obter a aprovação das pessoas mantém você longe do propósito de Deus. Enquanto você estiver nessa terra tentando fazer com que as pessoas te aprovam, você estará longe de viver os propósitos de Deus para a tua vida. Longe dos propósitos de Deus. Sempre que nós estamos preocupados demais com o que as pessoas pensam sobre nós, nós tendemos a esquecer o que Deus pensa de nós e sobre nós.
A maneira mais rápida, irmãos, de esquecer o que Deus pensa sobre nós é estar obcecado no que as pessoas pensam de nós. Tem pessoas aqui nesse exato momento que estão passando semanas, meses, anos tentando agradar as pessoas. Estão se frustrando, estão se sentindo em depressão, desolada, porque não entenderam. Você não foi criado para agradar as pessoas. Você foi criado para agradar ao aquele que te criou, que te formou, que te chamou antes do ventre da sua mãe. Tem pessoas que não estão vivendo o propósito de Deus porque estão preocupadas com o que as pessoas vão pensar. Então a minha palavra para você, eu quero desafiar: escolher o propósito ao invés de agradar as pessoas. Escolha essa noite. Primeira coisa que eu vou te ensinar, eu vou te dar um exemplo. Lembra de Moisés? Irmãos, Moisés é um exemplo disso. Eu não sei se você conhece a história de Moisés, mas houve uma matança e a mãe dele coloca ele ali no rio. E a filha de Faraó pega e começa a criar. Só que assim, pense imaginar, irmãos, os hebreus naquela época eram o quê? Escravos. Então se um escravo vai morar na casa do rei, irmãos, é luxo. Presta atenção, eu vou ter tudo do bom e do melhor. Mesa farta, roupa boa, banho, tudo. Porque os escravos não tinham isso. E ainda nem vou precisar trabalhar. Mas o texto, irmãos, vai dizer que Moisés, um homem escolhido por Deus, assim como eu e você crê que você é escolhido por Deus aqui em nome de Jesus? Por favor, não tire isso da sua mente. Irmãos, ele tinha tudo que um ser humano podia desejar naquela época. Ele estava vivendo num povo que era mais rico naquele momento. E ele vivia na casa do rei. E presta atenção, olha só o texto, irmãos. Hebreus 11, 24 a 26, vai dizer assim, ó: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Olha só, porque contemplava a sua recompensa. Outra versão vai dizer assim, ó: considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha visto uma grande recompensa. Amados, tenta imaginar o que Moisés fez. Ele teve uma escolha. Eu continuo tendo do bom e do melhor. Se tiver alguém cochilando, dá um cutucão aí. Pode cutucar, irmã. Isso, cutuca aí que eu tô de olho. Eu já vi daqui, já. Cutuca, nem vou falar o nome. Cutuca, dá aquele beliscão que é para dar uma despertada. Irmãos, Moisés tinha escolha ou não tinha? Eu fico na casa do rei, eu vou ter do bom, do melhor. Mas ele escolheu viver o propósito de Deus. Eu não sei se você está entendendo. Às vezes é melhor sofrer com o povo de Deus para viver o propósito de Deus e agradar a Deus e buscar o reino eterno, a vida eterna, do que ficar querendo agradar as pessoas, do que ter um banquete neste momento, mas perder. A Bíblia vai dizer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu não sei se você está entendendo. Então que as suas escolhas possam definir o teu futuro. Porque se você tem errado até hoje, hoje Deus está te dando uma oportunidade de tomar decisões corretas daqui para frente. Irmãos, eu fico imaginando, é tentador. Banquete na mesa do rei, irmãos. Imagine naquela época. Mas Moisés, irmãos, ele sabia das perdas, mas ele sabia também o que ele ia ganhar. O próprio texto diz que ele estava aguardando uma recompensa que vinha na frente. E ele não queria viver por algo momentâneo. Agradar as pessoas é viver por algo momentâneo. Você agrada hoje, amanhã você desagrada. Ela vira as costas para você, fala que você é um zero à esquerda, que você não vale nada. Por que será que Moisés fez essa escolha, irmãos? Porque Moisés estava olhando para frente, quem ele queria ser daqui a alguns anos. E a Bíblia vai dizer, irmãos, eu não sei se vocês entendem, um dos maiores líderes da Bíblia se chama Moisés. Hoje a nossa visão é baseada no que o sogro de Moisés deu para ele. Você está entendendo, irmãos? Uma decisão que nós tomamos hoje muda não só o nosso futuro, muda o futuro de uma geração, da nossa casa, das pessoas ao nosso redor. Então tome cuidado com as suas escolhas. Se você quer um futuro melhor, comece a tomar decisões certas, que agradem a Deus e não as pessoas. Irmãos, uma das coisas que nós definimos aqui, eu e a minha esposa ali abençoada, que eu amo de coração, às vezes ela me tira a paz, como eu tiro dela. Todo casal tem isso.
Mas assim, uma das coisas que eu e ela estamos ligados e que Deus falou conosco, volte para a visão que eu chamei vocês desde o começo e nós não abrimos mão. Pode chegar quem for que fala, vocês têm que mudar, não vão mudar enquanto Deus falou que é para fazer dessa forma. Deus está preocupado com uma igreja que vive o reino de Deus e leva pessoas para o reino de Deus, não uma igreja que vive trancada dentro das quatro paredes, fazendo evento para os próprios crentes, irmãos. Então vocês podem achar o que for, mas Deus deu isso para mim, para ela, e nós não abrimos mão disso. Que nós não possamos abrir mão de escolher sempre o Senhor, de agradar a Deus. Amados, você não está entendendo. Se você estava até hoje tentando agradar as pessoas, pare com isso. Eu estava tentando agradar meu chefe. Não agrade ele, trabalhe para agradar a Deus. Eu estava tentando agradar minha esposa. Não faça isso, ame ela para agradar a Deus. Irmãos, Moisés escolheu o propósito em vez do trono. Às vezes, irmãos, nós já fomos colocados aqui, eu e minha esposa, em situações em que ofereceram banquetes para nós, irmãos. Se vocês não aceitar, vai fechar essa igrejinha. Falaram com essas palavras, irmão. Mas eu acreditei numa coisa, irmãos. O Senhor nos chamou antes da fundação do mundo. O Senhor escolheu a mim e a você antes mesmo de eu e você vir ao ventre da nossa mãe. Então é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Eu não sei como que você entrou aqui essa noite. Eu não sei como está a sua casa, o seu coração, a sua vida. Mas se até agora você tem tomado decisões erradas, escolhas erradas, Deus está te dando uma oportunidade, porque Deus, Ele é amor. Ele está te dando uma oportunidade extraordinária essa noite de começar a tomar decisões que vão agradar a Deus. Antes de prosseguir, eu queria desmistificar essa palavra propósito, irmãos. E eu peguei muito forte nisso e... Irmãos, muitos quando ouvem essa palavra, logo pensam quando é propósito é algo grande, não é isso? Quando você fala assim, eu vou viver o propósito, você pensa que é algo grande. Mas eu queria desmistificar aqui algumas coisas. Você que pensa que propósito é algo muito grande, com realeza. Tudo bem, eu sei que existem pessoas para propósitos grandes. Nós temos aí pastores que estão alcançando nações. Nós temos pessoas que têm ido a lugares, claro, tem propósitos grandes. Mas quando nós ouvimos falar de propósito, existe o propósito com P minúsculo também. E é isso que eu queria falar para você. E como assim, pastor? Você vai entender o jeito de ser igreja aqui. Existem algumas pessoas, irmãos, que sonham em ser missionário, descobrir a cura do câncer. Eu sei disso. Mas eu gostaria que por um momento você não pensasse nisso grande, mas você pensasse assim, pequeno. Você já pensou que conversando com alguém na condução, na rua, no trânsito, naquele momento o seu propósito pode ser dar apoio àquela pessoa, incentivo para ela, falar do amor de Deus? Você já imaginou que o seu propósito fala assim, é ser esperança na vida de alguém que está pensando em tirar a própria vida? Isso não tem algo em todo mundo ver, mas tem algo em agradar a Deus. Você já pensou, ver alguém que está passando fome, e você está ali, você pode fazer uma compra para essa pessoa? Você pegar assim e falar assim, eu vou ali abençoar essa família. As pessoas não vão ver, mas o Deus Todo-Poderoso vai ver. Isso é o propósito com P minúsculo. Você já imaginou que tem alguém que está pensando em divorciar, e talvez se você parar um pouquinho para sentar e conversar com ela, falar do amor de Deus, que aquilo que Deus uniu não separe o homem, e orar com ela, orar por ela, você pode ser o elo entre duas pessoas que voltem a se amar, a se respeitar, a se honrar. Então vocês estão entendendo aqui? Eu estou falando só o básico para vocês entenderem que tem um propósito com P maiúsculo, mas tem um propósito que é do dia a dia, que é da nossa rotina, de você ouvir alguém falar na célula que está passando por uma dificuldade, você falar depois da célula, o que eu posso te ajudar? Em que eu posso te auxiliar? Eu não tenho muito, mas aqui, eu estou aqui. Então eu queria que você entendesse um pouquinho, que possamos responder para o Senhor o propósito de Deus, em vez de agradar as pessoas. Repita comigo, o propósito de Deus em vez de agradar as pessoas. Fala para o teu irmão assim, o propósito de Deus em vez de agradar as pessoas. É isso que Deus quer da sua igreja, amados. E uma das coisas que eu aprendo aqui, muda aí, todos fomos criados por Deus com um propósito. E vocês já imaginaram que a procura pelo sentido da vida tem intrigado muitas pessoas? Tem pessoas que têm feito estudos, gastado milhões, e o nosso propósito é tão simples, irmãos.
em glorificar a Deus, em agradar a Deus aonde colocamos as plantas dos nossos pés. Eu queria dizer para você, isso vai se frustrar, você vai ficar bravo comigo. O propósito da sua vida é muito maior que a sua realização pessoal. Se você está pensando em ter realização pessoal antes de viver o propósito de Deus, você vai se frustrar. Mais que a sua paz de espírito, mais que a sua felicidade. O propósito de Deus é muito maior do que a sua família, do que a sua carreira, do que os seus sonhos ambiciosos e as suas aspirações pessoais. Irmãos, hoje foi um dia assim corrido, principalmente na minha casa. E eu me lembrei de quando nós servimos no antigo ministério, que era mais ou menos isso. E nós acordamos ali de manhã e café e viemos pro culto, e saímos daqui, já era quase 1h da tarde, os irmãos ficaram na comunhão e conversa, e o assunto estava bom, e já fomos e almoçamos com as meninas, e depois as meninas foram fazer um negócio, e eu já voltei e fui estudar, minha esposa foi dar uma descansadinha, que ela trabalha amanhã. Daqui a pouco, eu tirei um cochilo, quando eu acordei, já estava correndo, já fui tomar banho, já vim para cá de novo, às 3:30 da tarde, e aí acabou, e aí vocês já estavam chegando pro culto. Então olha só, parece meio louco, não parece? E fisicamente é cansativo, irmãos. É assim, mas eu vou falar para vocês, quando termina esse dia, que eu chego em casa com a minha esposa, com a minha família, irmãos, eu me sinto realizada, porque eu realizei o propósito de Deus para minha vida. Pode ser cansativo fisicamente, irmãos, mas espiritualmente não tem dinheiro que pague fazer a vontade de Deus. Aí eu vou dizer para você, você existe porque Deus quis criá-lo, e ao criá-lo, Ele deu a você um propósito. Lê lá no telão lá. Você existe porque Deus quis criá-lo, e ao criá-lo, Ele deu a você um propósito. O problema é que, não sabendo disso, muita gente, irmãos, infelizmente, acaba deixando que a sua vida seja dirigida por outras forças, menos o propósito de Deus. Como assim, pastor? Muitos são dirigidos, como eu falei alguns dias aqui, pela culpa, outros pelo rancor, outros são dirigidos pela raiva, outros são dirigidos pelo medo, outros são dirigidos pelo materialismo, eu tenho que ter, e assim vai. E muitos cada vez mais estão sendo dirigidos pela necessidade de aprovação. Eu preciso ser aprovado naquele grupo, eu preciso estar ali naquele meio, eu preciso ter uma roupa do ano. Às vezes a pessoa não tem nem aonde dormir, mas ela tem um tênis de R$1.000, ela não paga aluguel, mas ela tem um carro de 180 mil, e aquele carro está sendo pago. Desculpa, não é proibido, mas o que eu estou querendo dizer, a gente precisa saber aonde nós estamos, ser humildes com aquilo que nós somos. E eu não estou falando que é proibido, eu sonho em ter um carro de 180 mil, irmãos. Mas a minha família está dormindo aonde? A minha casa está como, irmãos? Então a gente precisa ter esse discernimento. E eu louvo a Deus por irmãos aqui que estão ralando para comprar a casa, para comprar um apartamento, entrando em dívida. Porque é isso, irmãos. E eu creio que se você fizer isso debaixo da graça de Deus, Deus vai conceder o carro de 180, de 500, o que você precisar. Eu profetizo isso sobre a tua vida, porque eu creio no Deus de milagres, eu creio no Deus da provisão, eu creio no Deus da prosperidade, mesmo não pregando sobre prosperidade. Mas o que eu quero dizer para você, viva primeiro o propósito de Deus. Eu e a minha família temos vivido coisas que nós nunca sonhávamos há 17 anos atrás, eu e minha esposa. Tá? Por quê, pastor? Nós precisamos ser fiel nas pequenas coisas. Seja fiel nos pequenos propósitos. A Bíblia diz que se eu e você formos fiéis nos pequenos propósitos, o Senhor vai colocar. Vocês estão aqui? Dá um chacoalhão nessa pessoa para acordar. Se nós formos fiéis nas pequenas coisas, o Senhor vai colocar as grandes. Pense nisso. Pense nos propósitos pequenos de agradar a Deus. Olha só que lindo, irmãos. Eu tinha acabado de parar e um rapaz passou com o carro. Aí a minha filha falou assim: pai, deixa o menininho passar. O que eu aprendo? Que ela está vendo algo e está colocando em prática. Então olha só, o seu propósito, ele não cabe só a você. Ele cabe a você também, e tem pessoas ao seu redor te olhando. Preste atenção nisso. Tome muito cuidado com as suas escolhas. Não sei nem onde que eu vou chegar hoje, porque essa mensagem aqui é um pouquinho grande. Acho que nós vamos ter que dividir. Segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos: há poder no propósito. Talvez eu não vou conseguir ir pro final com ela. Sabe, o que eu quero que você entenda aqui é que há poder em reconhecer que você, nós somos chamados a fazer a diferença. Há poder no propósito, sabe por quê?
Primeira coisa, o propósito diminuir as distrações. Emily? O propósito diminuir as distrações. Distrações. Entendeu, né? Nossa reunião, distração. Cadê a Sara? Vai entender. A Júlia vai entender. A Raquel. A Laura. Amados, uma das grandes vantagens, prendam isso, de viver com o propósito é que você diminui as distrações. Você já prestou atenção que aquele jovem que está noivo e ele está focado em casar, o que ele começa a fazer? Ele começa a trabalhar, ele começa a economizar, porque ele tem meta, ele está focado, ele tem um propósito. E aí ele não tem Somos chamados para fazer algo importante e é para Deus, não é para as pessoas. Eu e você somos escolhidos do Senhor para ganhar almas para Jesus, para levantar discípulos, para nós invadirmos o terreno do inimigo e tirar as pessoas do lamaçal do pecado. Eu e você fomos criados para esse propósito, para sermos instrumentos de Deus nessa terra. Tem pessoas neste momento que estão pensando em desistir da vida, estão pensando em tirar a sua própria vida, e Deus vai usar a mim e a você para resgatar elas. Irmãos, eu sei que às vezes vai vir vozes que vai tentar nos desanimar, e talvez muitas das vezes nós mesmos com as nossas vozes interiores. Mas se nós estivermos focados no propósito de Deus, irmãos, olha só o que diz, irmãos, olha o próximo slide. Estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para encontrar-me com vocês. Ei, vamos começar a focar naquilo que Deus quer para as nossas vidas. Neemias 6:3, eu não sei se tem aí, vai dizer assim, ó, o que ele disse foi: desculpe pessoal, estou envolvido num grande projeto e não posso descer. Irmão, já me ofereceram um monte de coisa pra gente fazer aqui na igreja, para algumas coisas fora, e a gente fica balançado. Aí o Espírito Santo falou assim: eu tenho um propósito na sua vida, não se distraia, eu estou cuidando de você. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou cumprindo o propósito do meu Deus neste momento, e eu não posso me distrair. Que eu e você, quando nós fomos, atacados por essas pessoas que tentam nos distrair, por essa seta, que nós possamos responder como Neemias: eu estou cumprindo um grande propósito, eu estou liderando uma célula na minha casa, eu estou ganhando almas para Jesus, eu estou fazendo discípulos, eu estou levando pessoas para células. Que nós não possamos nos distrair, amados. Precisamos assumir a nossa posição, amados. Irmãos, eu vou falar de mim. Quando Deus me chamou para o ministério, irmãos, tem alguns aqui que era testemunha na época, eu não acreditei, fui até desagradável, não quis aceitar. Minha esposa, a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu achei que aquilo era tolice, desperdício. Irmãos, vou falar para vocês, vem pressões por tudo que é lado, tentando me afastar do propósito de Deus. Vocês não sabem o quanto eu e a minha casa temos sido atacados. E eu não estou aqui para falar de mim, tá, gente? Estou aqui para falar de Jesus, para engrandecer o nome de Jesus. Mas eu posso dizer com propriedade o que eu tenho passado para você. Não tem sido fácil, mas todos os dias o Espírito Santo vem e Ele me lembra porque eu fui chamado, e eu digo: eu escolho Deus, eu escolho fazer a vontade de Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todos os dias. Tem dia que vocês não têm noção, eu sei, não só de mim, da minha esposa, minha filha, nós estamos cansados, mas aí o Espírito Santo fala assim: mesmo cansados, eu te escolhi. Depois que eu entendi que eu estou fazendo algo especial para Deus, irmãos, a minha vida começou a ter sentido. Tem dia que eu vou falar para vocês, não é fácil não, dá vontade de dar uns xarabacã nas vozes que ficam perto da gente, sabe aquela voz que parece o diabinho do lado e o anjinho do outro, né? Quem aqui passa por isso? Pode ser sincero, gente. Todo dia a gente, né? Mas graças a Deus eu lembro do propósito de Deus. Por que, pastor, o senhor lembra? Porque há poder no propósito. Há poder. Eu não estou vivendo para a aprovação das pessoas, eu estou vivendo para agradar a Deus. Eu não sei se vocês entendem. Vou fazer uma perguntinha básica e respondam.
Eu agradar 300, 500 pessoas ou eu agradar a Deus? Irmãos, é melhor agradar um do que agradar um monte que tem um monte de opinião, um monte de vontade, um monte de desejo. Quer que eu vista branco, quer que eu vista preto, mais curto, mais longo. Então aprenda isso, é melhor agradar a Deus. Sabe o que Jesus fez? Ele falou assim: eu vim aqui para cumprir o propósito de agradar a Deus. Pedro falou assim: não, Senhor, você não pode morrer não, o Senhor não vai morrer. Arreda-te de mim, Satanás. Você não vai me tirar do propósito. Foi isso que ele quis dizer, irmãos. Meu propósito vai vir aqui morrer, pagar a dívida de vocês. E você não vai me distrair. Porque olha só, irmãos, Pedro estava com eles todos os momentos, não é isso? Pedro, Tiago e João. Mas Jesus estava, focado. Nem à toa que hoje ele está sentado no trono à direita de Deus, porque ele cumpriu o propósito. E outra coisa, eu vou parar por aqui. Só agora 2.2. O propósito sustenta na dor. O propósito sustenta na dor. Olha só, irmãos. Sempre que você tem um propósito, já imaginou que isso te dá motivação para continuar? Vou falar aqui para as mães. Mães presentes aqui, levante a mão. Tanto de mãe aqui que já gerou filhos. Na gestação lá que começou a dar as dores de parto. Eu sei que não é fácil. Que eu vi minha esposa sofrendo, não foi uma, foi 3 vezes. E se deixasse ela queria 5. Abrindo parênteses, fechando parênteses. Eu sei que não é fácil. Mas qual era o propósito maior de vocês, mães? Ver o filho de vocês nascerem. Vocês suportaram a dor por causa do propósito ou não suportaram? Quantos de nós aqui, irmãos, trabalha assim? Não vem pra mim que todo dia que você trabalha sorrindo que você não trabalha. Você trabalha porque você sabe que no final do mês tem o quê? Pagamento, e você precisa pagar as contas. Então por causa de um propósito, você suporta a dor, você suporta o cansaço, você suporta a angústia, você suporta tudo. E é isso que nós precisamos entender. Quando eu tenho um propósito, isso me sustenta na dor. Muitas das vezes, irmãos, viver para agradar a Deus, cumprindo o propósito dele, pode ser doloroso, eu sei. Hoje o irmão me ligou assim: pastor, eu não vou conseguir umas 5 horas não, pastor. E a voz estava de sono, eu vi, irmãos, no áudio. Eu falei: não, irmão, fique em paz. Por quê? Você acha que quando eu vi essa vozinha de sono, minha vontade era estar onde? Irmãos, mas é doloroso. Mas também é prazeroso, é recompensador. Saber que nós vamos estar cansados aqui, Eu estou aqui, irmão, cansado fisicamente. Mas vou falar para vocês, espiritualmente eu estou cheio da presença de Deus. Irmãos, eu me alimentei de manhã, me alimentei à tarde aprendendo com os irmãos. Estou me alimentando agora. Deu para entender isso? Então, sabe, lembre-se, foi fácil, foi difícil. Foi fácil para Moisés escolher viver com o povo dele? Foi fácil para Davi? Foi fácil para a rainha Esther? Vou perguntar: não, irmãos, foi doloroso para Davi, para Moisés, para a rainha Esther, para Maria, mãe de Jesus, irmãos. Abriu mão da sua adolescência, da sua juventude. Tenta imaginar, ela foi julgada, porque naquela época, se tivesse relação antes, olha só, ela foi excluída. Mas ela sabia que tinha um propósito maior na vida dela. Amados, o que eu quero trazer com isso? Que eu e você possamos cumprir o propósito de Deus, mesmo que seja doloroso. Mas lembre-se que aquilo que nós plantamos hoje, nós colhemos amanhã. Eu não sei o que você está colhendo hoje. Que dia que é hoje? Dia 3? Dia 3 de agosto de 2025. Mas eu quero declarar que se você tomar escolhas certas, quando for daqui a um tempo breve, você colherá coisas maravilhosas de Deus para a tua vida. Já estou indo aqui para o meu final, que eu não vou conseguir terminar essa parte hoje. Vou falar para vocês. Eu não me preocupo às vezes quando eu estou enfrentando lutas. Sincero, irmãos. Tanto que lá em casa meus filhos já aprenderam isso. Eu me preocupo quando eu não estou enfrentando lutas. Porque se eu não estou enfrentando lutas, quer dizer que eu não estou vivendo o propósito de Deus. Eu vou fazer uma perguntinha, você não precisa responder. É particular, assim, tete a tete, você e Jesus. Está passando por luta hoje? E essa luta é por causa de Jesus? Eu louvo a Deus pela sua vida. Mas se você não está passando, é porque você está longe do propósito de Deus. Moisés, ele reconsiderou
a recompensa. E por último, o propósito te capacita a agradar a Deus. Eu vou parar por aqui. Vou deixar para a próxima. Queria que você se colocasse de pé. Como eu falei, o propósito ele nos capacita a agradar a Deus. Se você sair daqui essa noite entendendo que você primeiro precisa agradar a Deus, pode ter certeza que a sua vida será diferente. Como eu falei, nós vimos isso na vida de Moisés. Ele enfrentou sim todo tipo de oposição. Ele enfrentou os seus inimigos, enfrentou o faraó, o próprio povo hebreu. Mas você não matou um lá? Mas irmãos, o que eu aprendo? Moisés ele foi levantado e escolhido por Deus, assim como eu e você. Mas ele escolheu agradar a Deus. Irmãos, o propósito capacitou ele a continuar, a perseverar. Por quê, pastor? Porque ele sabia que estava agradando a Deus. Vai ter momentos da minha vida, da sua vida, que nem a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, seus pais, você vai agradar. E eu já passei isso dentro da minha casa, irmãos. Mas eu sabia que estava agradando a Deus. E hoje eu louvo a Deus por ter perseverado nesse sentido. Quando eu olho o exemplo de Pedro e João, irmãos, estavam pregando a Cristo. Não sei se vocês lembram desse texto. E eles são presos. Olha só, eles são presos porque estavam pregando no nome de Jesus. E aí daqui a pouco eles tiram eles da prisão, levam eles lá para um tribunal, falam assim: ó, nós vamos liberar vocês, mas vocês estão proibidos de continuarem pregando Jesus. E ele fala assim: ó, você acha que nós vamos agradar aos homens? Eles falam assim: é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Eu vou continuar pregando o nome de Jesus. Eu não sei se você entende. E aí aqui alguns vai pegar. Hoje se você falar que é crente, vão te perseguir. Eu vou falar algo aqui que vai doer em muita pessoa, desculpa. Tem pessoas aqui que eu nunca vi postar uma foto lendo a Bíblia. Tem pessoas aqui que eu nunca vi postar uma foto na igreja porque tem vergonha de Jesus. E aí você receba isso como quiser. Tem pessoas aqui que tem vergonha de dizer que vão para a igreja. Tome cuidado com as suas escolhas, com as suas decisões. Tem pessoas que nem sabem que você é crente porque você tem se escondido. Já viu o crente 007? Ele está tão infiltrado que ninguém sabe que ele é crente. Então que as suas escolhas daqui para frente possam ser diferentes. Eu vou te desafiar hoje a sair daqui, sabe? Você que não, tira uma foto e poste, você lendo a Bíblia. Ou tira uma foto aqui na igreja. Tira uma foto adorando a Deus. Sabe por quê, irmãos? Hoje, talvez você esteja querendo agradar a todos. Por isso que você não tem postado nada. Não tem mostrado para as pessoas que é crente. Você está querendo agradar a todos e a todas. E a todes. Eu vou falar de novo para você entender. A todes. Preste atenção no que eu vou te falar. O sistema está aí. E se você não se posicionar, daqui a pouco no seu trabalho vão falar assim: ó, faça a campainha do arco-íris. Aí vai falar assim: ah, você é de Jesus, você não pode ficar aqui. E aí se você não tiver posicionado e tomar a decisão de escolher agradar a Deus, você vai abrir mão da sua salvação por causa de alguns sistemas. É forte isso que eu estou te dizendo. Na escola não é diferente, na faculdade não é diferente, no trabalho não é diferente. Então assim, que você reflita como que está a sua vida hoje. Porque irmãos, se passaram 2000 anos. Aquela época eles foram presos porque